Então, agora, eu quero falar um pouquinho com você sobre as medidas de tempo. O tempo está constantemente passando, o tempo não para. E como que a gente sabe o dia em que estamos, a hora em que nós estamos? É necessário ter uma forma de medir esse tempo, medir esta passagem do tempo. E é isso que a gente vai ver. Então, a medida oficial do tempo é o dia e a hora. Como que a gente vê o dia? A passagem do dia? Através do calendário. E a passagem da hora através do relógio. Tá? Então, um instrumento da medida dia é o calendário, certo? Um ano tem quantos meses? Tem 12 meses. Então, se a gente pegar um calendário, a gente percebe lá 12 meses. Um mês tem 30 e 31 dias, com exceção do mês de fevereiro, que tem 28 dias e às vezes 29, tá? Que a gente vai ver mais pra frente o porquê que às vezes é 28 e às vezes é 29. O mês está dividido em semanas e cada semana tem 7 dias, que começa quando? No domingo, a prof já falou para você. Na segunda, começam as nossas atividades, trabalho, escola, mas a semana começa no domingo, tá? Então, frisando aqui, um ano tem 12 meses. O mês tem 30 e 31 dias. Este mês está dividido em semanas e cada semana tem 7 dias. Agora, o instrumento das horas, tá? É o relógio. O dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. A gente tem o relógio analógico, que é esse relógio de ponteiro, e a gente tem também o relógio digital. Quando a gente pensa na passagem do tempo, a gente usa algumas expressões, tá? Que é importante a gente conhecer bem essas expressões. Então, por exemplo, antes, durante e depois. Como que eu sei o que é antes, o que é durante e o que é depois? Então, a gente pode pensar na sequência numérica. Aqui eu tenho o número 9, como se fosse o durante. Que número vem antes? O 8, né? E que número vem depois? O 10. Então, é saber que tem uma ordem, tem uma sequência. Algo vem antes, algo, né? Como eu posso dizer? É o durante, tem o depois, tá? Posso pensar assim também. Antes de eu pentear o cabelo, durante, quanto eu estou penteando. E depois, com o cabelo, né, já penteado. Ou também eu posso pensar em um bolo. Antes, com os preparativos, os ingredientes. Durante, que é quando eu estou fazendo. E depois, o resultado pronto, tá? Outra expressão, manhã, tarde e noite. Então, no nosso dia, a gente tem o período da manhã, a gente tem o período da tarde, a gente tem o período da noite. Normalmente, não é sempre, mas normalmente, o tempo tá ali meio preguiçoso, né? Não está bem ensolarado, tem nuvens ali, né? Então, se caracteriza o período da manhã. Agora, à tarde, o sol já está bem forte, né? Isso no verão, a professora está falando. E à noite é aquele período que a gente já não aparece o sol, né? Aparece a lua, está escuro. Posso pensar assim também. Amanhã é aquele momento em que eu acordo, né? Antes do almoço. O à tarde é após o almoço, o tempo em que você brinca, né? Alguns alunos fazem tarefa no período da tarde. A gente estudava à tarde, né? Quando a gente tinha nossas aulas presenciais. E à noite é quando está escuro, é quando a gente se prepara para dormir. Também tem outra expressão,
Ontem, hoje e amanhã. Então, a prof colocou aqui como exemplo o dia de ontem, que a gente fez a tarefinha de geografia. Então, o ontem é o dia anterior ao dia que você está. Então, ontem a gente fez esta tarefinha de geografia. Hoje a gente fez esta de português, da lista, né, que torna o nosso lar especial. E amanhã, que é o dia que ainda não aconteceu, a gente vai fazer uma tarefinha de religião, tá? Então, ontem já passou. E antes de ontem? É um dia antes de ontem. Ontem foi terça. Antes de ontem, o dia que veio antes de terça, foi segunda. A gente tem também o depois de amanhã. Se amanhã é quinta, o dia que é depois de amanhã é sexta-feira. E a gente tem também o passado, o presente e o futuro, tá? Então, a prof colocou aqui como exemplo, passado é aquilo que já aconteceu, já passou, tá? Quando a prof era criança, então é o passado da prof, tá? Já aconteceu, já passou, a prof não é mais um bebê. Presente é o agora, né? Então, agora a prof já não é mais assim, a prof está assim, desse jeito, o meu presente. E o meu futuro, que é desconhecido, eu não sei, ainda não aconteceu. Eu posso estar velhinha, né? Se Deus me permitir envelhecer, né? E ele não voltar antes disso, o meu futuro será ser uma idosa, tá? Porque este é o ciclo da vida, né? Nascer, crescer, envelhecer, tá? Então, passado já aconteceu. Presente é o hoje, é o agora, tá? E futuro ainda vai acontecer, tá? A gente também pode perceber o passado, o presente e o futuro nas nossas frases, nas nossas escritas, tá? Então, eles comeram o arroz. Está ligado ao passado, algo que já aconteceu. Como que eu sei? Através do comeram. Então, eu sei que já aconteceu. Comeram, tá? Presente, eles comem o arroz ou eles estão comendo o arroz. Eu sei que é algo que está acontecendo agora. E futuro, eles comerão o arroz, tá? É muito importante a gente saber essa diferença aqui, ó, do passado, comeram, AM. Futuro, comerão, AOTIL. A prof vê, inclusive, alguns adultos que ainda se confundem, mas sempre que for passado, o verbo, a ação, tá? No caso, comer é uma ação, é o que eles estão fazendo, comeram, ou que no caso eles fizeram. É a AM, comeram, pensaram, falaram, AM. Quando eu estou me referindo a algo que vai acontecer, é a o tio. Eles comerão, eles pensarão, eles falarão, tá? Então, a gente tem que saber bem esta diferença. Agora, a gente vai fazer alguns exercícios sobre essas expressões, tudo bem? Então, agora, você vai abrir essa apostila aqui na página 146. É lá no final, na parte azul, né, destinada à matéria de matemática. Tá? Então, você abre lá na página 146. E a gente vai ler aqui o enunciado, tá? Provavelmente você já saiba que o tempo pode ser medido de várias maneiras, né? Então, através do calendário, através do relógio, tá? Imagine que você é a criança das imagens a seguir e que no próximo domingo você vai com a sua família levar o cachorro ao pet shop. Escreva algo que você faria. Então, antes de você levar o cachorro ao pet shop, o que você faria, tá? Então, baseado aqui nas imagens, o que eles estão fazendo? Eles estão se preparando, né? Tá? Então, você escreve aqui, antes de nós levarmos o cachorro ao pet shop, nós... Durante, é o momento em que eles, então, levam o cachorro ao pet shop. Então, só comenta, né, que estão levando. Depois, tá? Já levaram o cachorro no pet shop, agora vão, né, fazer alguma coisa, né, para esperar. O cachorro vai, né, ter todos os seus cuidados e você vai imaginar
o que que você fará, né, com o seu pai depois que levar o cachorro ao pet shop. E aí você vai escrever aqui nestas linhas, tudo bem? Agora, abre a sua apostila na página 147, tá? Então, ali está escrito assim no número 4. Ligue as expressões que melhor combinam com as cenas referentes ao tempo. Então, a prof explicou um pouquinho, né, sobre o antes, durante e depois, passado, presente e futuro, manhã, tarde e noite, ontem, hoje e amanhã. E aqui a gente vai ter, dê uma olhadinha aí nessa apostila, na página 147. A gente tem ali 4 retângulos verdinhos, né? E ao lado a gente tem imagens, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, eu tenho aqui. Pai, hoje você me leva ao parque? Faz tempo que não vamos lá. Então, está falando hoje, né? Ele quer hoje. Aqui. Vá dormir, filha. Então, provavelmente é o período da noite, né? A criança está com sono. Como você cresceu, filho? Né? Então, a gente vê marcações aqui do passado, certo? E aqui. 3 situações diferentes, né? Antes, eles preparando, depois o bolo assando, durante, né? E depois o bolo já prontinho, tá? Então, pensa lá. O primeiro retângulo está escrito antes, durante e depois. Qual dessas 4 imagens mais se encaixa com o antes, com o durante e com o depois? Pensa lá. Será que é o menino pedindo pro pai levar ele no parque naquele dia? Será que é a criança com sono? Será que é eles medindo a criança? Ou será que é o momento ali do bolo? Então, liga aí. Ligou? Retângulo de baixo. Passado, presente e futuro. Então, há coisas assim que já aconteceram lá atrás. O passado, né? O presente é aquele momento exato, mas que a gente consegue perceber o passado, que já aconteceu. Será que é o filho pedindo para ir no parque? Será que é a criança com sono? Será que é ele medindo ali? Ou será que é o momento do bolo? Então, liga aí também, faz o risco, né? Até a imagem que você acha que se refere ao passado e ao presente e ao futuro. Agora é o terceiro. Ontem, hoje e amanhã. Qual das 3 imagens fala de um desses dias? De um desses momentos? Liga lá. E o último. Manhã, tarde e noite. Qual das 4 imagens se refere a um momento específico, assim, que a gente consegue perceber ou amanhã, ou à tarde, ou à noite? Pronto. Agora a gente vai virar a nossa página, tá? A gente vai para a página 148. Número 5. Das expressões que utilizamos para medir o tempo, quais nós não vemos facilmente em um calendário? Não vemos. Quando eu pego lá o calendário, com os meses, com os dias, eu vejo assim o antes, o durante e o depois? Será? Será que eu consigo assim olhar algo assim que foi feito antes, algo que está acontecendo naquele momento e algo que vai acontecer ainda, tipo igual o bolo? Não vemos, né? Então a gente marca um X porque a gente não consegue perceber isso em um calendário, né? Letra B. Ontem, hoje e amanhã. A gente consegue olhar? A gente consegue pegar lá no calendário assim, por exemplo, hoje é dia 29. A gente consegue ver que o dia de ontem foi dia 28 e o dia de amanhã é dia 30?
A gente consegue, né? Então, a gente não marca X na letra B. Letra C. Passado, presente e futuro. Assim, talvez, né? A gente até consegue ver, assim, o mês anterior, o mês futuro, mas não como que eu posso dizer assim? A gente não consegue perceber tão claramente como a gente consegue perceber numa foto, né? Vendo o passado, vendo coisas que já aconteceram, né? Então, a gente marca X aí no C, porque a gente não vê essa expressão no calendário, né? Não tá lá, o mês de abril é passado, o mês de futuro é presente, porque isso pode mudar. Se eu olhar o calendário ano que vem, o meu abril, que na verdade já passou, que nesse momento é um passado, se eu olhar o calendário do ano que vem, e eu estiver, por exemplo, no mês de janeiro, o meu abril vai ser um futuro. Então, é algo que muda, né? Então, a gente não pode dizer assim que a gente percebe o passado, o presente e o futuro, sendo que ele vai mudando no calendário, tá? E D, manhã, tarde e noite. Tá, então você marca X na letra C, tá? Porque a gente não vê essa expressão no calendário. E letra D, manhã, tarde e noite. A gente consegue olhar lá no dia e dividir assim o dia? Não consegue, né? Não tem como. No calendário a gente não percebe manhã, tarde e noite. Então a gente marca um X. Número 6. Marque com um X o que a resposta da questão 5, desse exercício que a gente acabou de fazer, nos diz sobre o calendário. Então, letra A. Não são todas as medidas de tempo que são utilizadas nos calendários. E B. Toda medida de tempo pode ser utilizada em um calendário. Para isso, a gente tem que pensar. A hora, que é uma medida de tempo. A gente percebe a hora no calendário? Não, né? A gente vê o dia, certo? Mas a hora não. Então, letra A. Não são todas as medidas de tempo que são utilizadas nos calendários. Pode marcar um X. Número 7. Além do calendário, que outros instrumentos podem ser utilizados para medir o tempo? Então, a prof já falou, o relógio, não é? O que mais? Sabe um instrumento que ele tem uma areia e ele vai caindo a areia e vai marcando a passagem do tempo? Como que é o nome? Então, esse é uma forma de medir o tempo. É uma forma arcaica, do passado, antiga. A gente não usa mais, mas não quer dizer que não exista e que não seja. Então, esse instrumentinho aí, tente lembrar o nome, ele é uma forma. Outra coisa, outro instrumento. Sabe quando a gente quer... Tem no celular, não é um aplicativo, é um aplicativo. Que eu quero lá medir assim, por exemplo, quantos segundos eu levo para correr 100 metros. Daí ele vai colocando ali os segundinhos. Ou assim, eu quero medir... eu faço uma dinâmica com vocês, eu falo, vou colocar aqui para medir quanto tempo a equipe de vocês vai levar para terminar aqui a dinâmica. Como é que é o nome desse instrumento? Tá? Que normalmente tem no celular, tem também nos relógios, tá? Ele também é uma forma de medir o tempo. E se você lembrar de mais um, né? Além desses que eu citei, você também pode escrever aí no número 7.